Deus te abençoe na tarde de hoje, em nome de Jesus. Pode tomar seu assento. Te convido a fazer uma oração junto comigo, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus na tarde de hoje. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez na Tua casa. Meu Deus, prontos a ouvir a Tua voz. Meu Deus, prontos para Te cultuar. Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor já vem falando conosco através dos louvores. Meu Deus, muito obrigado porque já podemos sentir o Teu toque, já podemos ouvir a Tua voz nos nossos ouvidos. Pai querido, eu Te apresento a mensagem dessa tarde, te pedindo, Deus, a Tua misericórdia. Meu Deus, que o Senhor me use, que o Senhor tenha misericórdia na minha vida, porque a palavra não é minha, a mensagem não é minha. A mensagem é Tua, porque foi o Senhor que deu ordem para que Teus servos escrevessem. Por isso, Deus nos abençoe na tarde de hoje. Fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A sua poltrona aí está macia? É melhor estar aí do que estar aqui. Vou confessar para vocês. Bom, irmãos, nós estamos no mês de janeiro. É início de ano e é sempre um período importante para que a gente possa colocar as nossas reflexões em dia, para que a gente possa projetar melhor o ano que está se iniciando. Muitas empresas se aproveitam desse início de mês para fazer o famoso balanço, onde elas vão analisar aquilo que deu errado, para que possa ser corrigido. Elas vão também analisar aquilo que deu certo, para que o que deu certo seja melhor ainda. E muitos de nós também aproveitam esse momento de janeiro para fazermos as nossas reflexões, fazermos os nossos balanços acerca do ano que terminou, para que a gente possa ter um ano que está se iniciando, no caso de 2022, melhor do que terminou o de 2021. Por exemplo, você pode estar refletindo sobre a fatura do seu cartão de crédito. Amém ou misericórdia? Então você está ali analisando os seus gastos, você está vendo ali o que você gastou, e aí você começa a pedir, meu Deus, me ajuda. Você quer voltar no tempo para não fazer aqueles gastos que você fez. E aí, para te auxiliar nessa reflexão, o teu celular manda uma notificação do Instagram para você. Alguém curtiu uma foto. Aí você vai lá para ver que foto foi, quem curtiu. Aí você vê a foto do dia 31 de dezembro. Aquela foto bonita que você postou, com aquela roupa bacana, que realmente deixou bem na foto. Só que aí você olha para a foto, você olha para a fatura e chega à conclusão que você não precisava comprar aquela roupa cara em cima da hora, porque você tinha outra lá no guarda-roupa em condições de ser usada. Esse pode não ser o seu caso, mas infelizmente é o caso de alguns aqui, que alguém falou misericórdia, então está analisando a fatura do cartão aí. Mas para você que um dia eu fui assim também. Tem tempo para consertar ainda. Esse pode não ser o seu caso, mas de repente você não fez uma reflexão financeira, mas você pode estar fazendo outra. Talvez você esteja refletindo em ter um desempenho melhor no seu emprego. Você pode estar pensando em fazer um curso de capacitação nesse ano. Você pode estar pensando em apresentar novas soluções do seu trabalho. Ou quem sabe você esteja refletindo sobre aquele projeto que nunca sai do papel, né? Quantos projetos nós temos que nunca saem do papel? Aquela viagem que todo ano a gente pensa que vai acontecer e não acontece. Ou mesmo aquela reforma da casa que é sempre postergada, é sempre colocada para frente. Enfim, há um leque de possibilidades de reflexões na tarde de hoje. O meu objetivo hoje, em meio a tantas possibilidades, é te convidar
a refletir sobre o fato de termos sido chamados para sermos discípulos do Mestre Jesus. Essa é a reflexão que nós vamos fazer essa tarde. Pode ser que por estarmos muito tempo na igreja, muito tempo envolvidos em muitas atividades, atendendo a diversos chamados dentro da igreja, pode nos fazer esquecer qual é o real motivo pelo qual Jesus nos chamou para o seu evangelho. Quando eu usei a palavra chamados, no plural, eu me referi às diversas atividades que desenvolvemos dentro da igreja. Por exemplo, você foi chamado para fazer parte da consolidação, amém? Você foi chamado para fazer parte do louvor, você foi chamado para fazer parte do som, você foi chamado para fazer parte da administração da igreja, e você foi chamado, e foi atendendo ao chamado e foi sendo útil. Perfeito. A ideia é justamente essa. Servir na casa de Deus é muito bom. E é claro que não precisa fazer nenhuma reflexão acerca disso. Atender os chamados da nossa comunidade de fé é importantíssimo e temos que atender mesmo. Mas o meu ponto não é esse. A minha proposta de reflexão é sobre o chamado principal que antecede todos esses chamados que nós recebemos na nossa comunidade. É o chamado para sermos discípulos do Mestre Jesus. Esse é o grande chamado, irmãos. Foi para isso que Jesus nos escolheu. Quando entendemos e atendemos de todo o coração esse chamado de Jesus, todos os outros chamados se tornam consequência do nosso aceno positivo para Jesus. E como a gente está falando de discípulo, vamos começar relembrando o significado da palavra. Os dicionários definem que discípulo é quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, um aluno. Uma outra definição diz que é aquele que segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Discípulo também pode ser entendido como um aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos. Em resumo, discípulo é aquele que recebe ensino de alguém ou aquele que segue as ideias ou as doutrinas de alguém. É importante dizer que a palavra discípulo, ela só tem o seu sentido no âmbito da relação entre pessoas. Parece óbvio isso, né? Mas porque não é possível que você possa ser discipulado por uma máquina, por mais surpreendente que seja a tecnologia hoje em dia. É preciso ter relacionamento interpessoal para que o discípulo aprenda com disciplina os ensinamentos do seu mestre. É nesse relacionamento que os laços são estreitados. É nesse relacionamento que permitirá que o discípulo conheça melhor o seu mestre e vice-versa. É preciso viver a experiência da conversa olho no olho. É preciso viver a experiência do aperto de mão. É preciso viver a experiência do abraço. Esse relacionamento entre o mestre e o discípulo funciona conosco quase que da mesma forma. A diferença é que o mestre Jesus já nos conhece. Nós precisamos avançar em conhecer Jesus e as coisas do reino. Para isso buscamos esse relacionamento, para que melhor o conheçamos. A partir daí passamos a seguir o mestre Jesus de perto como um discípulo. Eu peço que você abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que convém também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Irmãos, nós fomos chamados para seguirmos os passos de Cristo. Nós fomos chamados para sermos discípulos do Mestre. Em última análise, nós fomos chamados como discípulos para seguirmos os passos do Mestre Jesus. Esse é o nosso real chamado.
Esse texto que nós acabamos de ler, eu não vou me aprofundar nele, eu só fiz uso para que ele sustentasse o meu argumento de que nós fomos chamados para sermos discípulos do Mestre. A proposta central da minha reflexão hoje é apontar algumas características que eu entendo que o discípulo deve ter. E para isso, nós vamos explorar outros textos aqui na Bíblia. Eu já quero me antecipar e dizer que das 6 características que eu apontei para que um discípulo seja conhecido como discípulo, eu não quero que passar a ideia de que ao final dessa mensagem você entenda que o discípulo ele só tem essas 6 características. Não. Longe de mim. A minha intenção não é essa. Eu não tenho a petulância de querer encerrar uma questão. Ao final da mensagem você pode entender que existem outras características que um discípulo precisa ter que eu não apontei. Tanto é verdade que até a semana passada essa mensagem já estava praticamente concluída e eu já tinha escolhido 5 características para determinar um discípulo. Só que durante a pregação do irmão Alex, domingo passado, ele me chamou a atenção para mais uma característica. Ou seja, você pode entender que existe uma 7ª, uma 8ª, uma 9ª, uma 10ª, uma 20ª característica que um discípulo possa ter. Vamos a elas. Primeira característica. O discípulo aceita o chamado de Jesus. Abra sua Bíblia no redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Avança mais um pouquinho ainda no livro de Mateus, até o capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 9 do capítulo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Como podemos ver, o discípulo aceita seu chamado e segue o mestre sem titubear. Ele simplesmente vai. Ele não questiona o porquê de estar sendo chamado, ele não questiona de o porquê tem que ser ele não põe obstáculos, ele simplesmente se levanta e atende o chamado do mestre. Então nós acabamos de conhecer uma das características do discípulo, que é aceitar o seu chamado. Porém, a forma com que eles aceitaram tão prontamente, Jesus falou: segue-me, e eles pararam de fazer imediatamente o que estavam fazendo e atenderam. Isso aí me gerou um questionamento que eu vou compartilhar com vocês. Por que eles aceitaram esse convite? Por que eles aceitaram esse chamado da parte de Jesus assim tão prontamente? A resposta está no livro de João, capítulo 1, versículo 35 ao 42. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 35. Diz assim: No dia seguinte,
estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Eu te convido agora a voltar lá no versículo 35, que é para a gente esmiuçar o que esse texto quer nos dizer. O verso 35 diz que no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. O texto diz outra vez na companhia, ou seja, João Batista mais uma vez estava perto dos seus discípulos. Essa passagem nos indica que João Batista mantinha relacionamento com 2 dos seus discípulos. Até porque se ele não tivesse relacionamento, esses 2 não seriam chamados discípulos. E lá no início, a gente já viu que para que exista a figura do mestre e do discípulo, eles precisam ter relacionamento. O verso 36, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João Batista, que já havia batizado Jesus nas águas, indica para os seus discípulos quem era o mestre. Então aqui a minha pergunta ela já começa a ser respondida. Embora os discípulos de João Batista só tivessem conhecido pessoalmente Jesus naquele momento, certamente eles já conheciam Jesus de ouvir falar. E como é que eu posso garantir isso? Volta um pouquinho ainda no primeiro capítulo de João, lá no versículo 15, por favor. Diz assim o texto: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Se nós avançarmos ainda nesse capítulo 1, nós vamos ver que João Batista testemunha de Jesus nos versículos 26 e 27 e nos versículos 30 e 31. Por isso é possível afirmar que esses 2 discípulos já tinham ouvido falar de Jesus anteriormente. Verso 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Bom, agora que eles foram apresentados pessoalmente, agora que eles não mais conhecem Jesus de apenas ouvir João Batista falar, eles conheceram Jesus pessoalmente, então eles seguiram Jesus. O verso 38, e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde assistes é onde mora. Verso 39, respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ou seja, conheceram Jesus de perto, saíram do imaginário, saíram de apenas ouvir João Batista dizer que um dia viria o Messias, que um dia viria aquele que é maior do que eu. Agora eles conhecem Jesus pessoalmente. Verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Isso quer dizer, irmãos, que André, obviamente, era o discípulo de João Batista e que, por isso, já tinha ouvido falar sobre Jesus, só ratificando
aquilo que a gente já está desenvolvendo. Verso 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Depois que André teve essa oportunidade de conhecer Jesus, a primeira pessoa com quem ele compartilhou isso foi com seu irmão Simão Pedro. Verso 42. E o levou a Jesus. André levou Pedro a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André levou seu irmão Pedro para conhecer Jesus pessoalmente. Então, os versículos 41 e 42, eles respondem a minha pergunta, que era o porquê que eles atenderam Jesus tão prontamente. Agora eu te peço para voltar lá no texto de Mateus, capítulo 4, verso 18, que é para a gente finalizar esse raciocínio. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Verso 20, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Como acabamos de ver, André, que era discípulo de João Batista, já conhecia Jesus. Num primeiro momento apenas de ouvir falar, mas depois de conhecê-lo pessoalmente. Como podemos ver no verso 42 do texto de João, capítulo 1, André já havia falado de Jesus e o apresentado para o seu irmão Pedro. Isso nos mostra que Jesus não era alguém estranho, nem para André e nem para Pedro. Eles já conheciam e por isso acreditavam em Jesus. Foi por isso que prontamente eles aceitaram o seu chamado. Provavelmente com os outros discípulos foi assim também. Afinal de contas, como eles seguiriam alguém que não conheciam? Como que eles seguiriam alguém em que eles não acreditam? Não fariam. Quer um exemplo? Aqui na frente nós temos uma parada de ônibus. Amém? O exemplo que eu vou te dar, não precisa nem você estar sozinho na parada de ônibus. Vamos considerar que a parada ali está cheia. Tem lá 20, 30 pessoas. Se chegar alguém que você nunca viu na vida, seja ele homem ou mulher, seja ele jovem, adulto ou ancião, alguém que você não faz a menor ideia de quem seja. Esse alguém chega para você e fala assim: me segue. Você vai seguir? Sim ou não? Sim ou não? Eu também não. Por que eu não vou seguir? Porque eu não sei quem é, eu não conheço, eu não faço a menor ideia do que está passando na cabeça dessa pessoa, eu não faço a menor ideia das motivações que estão no coração dela, eu não sei se ela quer me sequestrar, eu não sei. Então, por isso que eu não vou aceitar o convite de alguém que eu não conheço. O discípulo, ele aceita o chamado não porque ele é um alienado ou coisa parecida. Nós somos seres dotados de inteligência e com capacidade de tomarmos decisões. Nós aceitamos o chamado porque a nossa mente entendeu a mensagem da cruz e porque o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado. E aí, de maneira consciente, nós escolhemos atender o chamado do Mestre. Foi por isso que André, foi por isso que Pedro atenderam tão prontamente o chamado de Jesus. Segue-me. Quem está me chamando é Jesus. Ah, isso aí eu já conheço, então eu estou indo. Mateus, levanta e me segue. Isso aí eu também ouvi falar, eu já conheço, então eu vou com ele. Nós atendemos o chamado porque nós conhecemos a Jesus. Segunda característica do discípulo. O discípulo ele aprende com o mestre. Nós já aceitamos o chamado, maravilha. Agora nós vamos aprender com o mestre. Qual é a melhor forma de nós aprendermos com o mestre? Lendo a sua palavra. É nela que encontramos os ensinamentos
que vão nortear o nosso discipulado com Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, irmãos, é a partir da leitura constante da palavra de Deus que nós aprendemos, entre tantas outras coisas, a obedecer o que o mestre fala, para que sejamos bons discípulos. Vou te pedir mais uma vez para abrir a sua Bíblia agora no texto de Atos, capítulo 17, versículo 11. E se você puder, já marca esse texto para que você nunca mais esqueça dele. Atos, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Examinando, marca aí na sua Bíblia, examinando as Escrituras todos os dias, não é de vez em quando, é todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Devemos examinar, irmãos, as Escrituras diariamente, para que não sejamos enganados por falsas pregações, para que não sejamos enganados por falsas doutrinas. A cada dia que passa, a volta do Senhor se aproxima. A cada dia que passa, os sinais têm sido manifestos. A cada dia que passa, a palavra do Senhor tem se cumprido. E nós temos visto aí uma série de outros evangelhos na prateleira para a gente poder consumir. Existem evangelhos que dizem para você sim, quando a Bíblia diz para você não. Existem evangelhos que dizem que é só uma questão de interpretação, que você não precisa levar ferro e fogo, porque foi escrito no Antigo Testamento, porque queriam falar apenas para determinado povo. E aí você não precisa aplicar uma palavra lá do Pentateuco, por exemplo, para os dias de hoje. Tem uma série de evangelhos aí. E a gente precisa estar alicerçado na palavra. A gente precisa estar aprendendo continuamente com o nosso mestre, para que nós não sejamos alvos fáceis dessas doutrinas que não tem nada a ver com o evangelho genuíno que está escrito aqui. No livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11, o salmista nos ensina algo muito importante sobre o aprendizado da palavra de Deus. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Ou seja, é importantíssimo que a gente examine, que a gente estude, que a gente faça perguntas para o texto, todos os dias, para que a gente confira se aquilo que a gente está ouvindo, de fato, é o que está escrito aqui. Mas não basta só a gente examinar. A gente precisa guardar essa palavra no nosso coração, para que a gente não peque contra o Senhor. Terceira característica. O discípulo fala com o mestre. Qual é a forma mais usual que a gente pratica para falar com o mestre? Oração, exatamente. É através dela que, por exemplo, nós confessamos os nossos pecados. É através dela que podemos pedir orientação para que Deus nos ajude a resolver os problemas do dia a dia. É através dela que buscamos a direção para o nosso chamado. E entre outras possibilidades, é através dela que fortalecemos o nosso relacionamento interpessoal com o mestre. Nesse relacionamento entre mestre e discípulo, o discípulo tem livre acesso para falar com o mestre. Isso nos está garantido
no livro de Marcos, capítulo 15, verso 38, que diz assim: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Não tem mais intermediário, irmãos, não tem mais empecilho. Nada te impede de falar com o mestre. Absolutamente nada te impede. Você pode falar com o mestre a hora que você quiser. Você pode falar com o mestre de onde você quiser. Você pode falar com o mestre tomando banho. Você pode falar com o mestre no avião. Você pode falar com o mestre na parada de ônibus. Você pode falar com o mestre a qualquer momento. Está liberado. Fala aquilo que você tem vontade. Compartilha com ele o que te assusta. Compartilha com ele aquilo que te aflige. Compartilha com ele que você está feliz, que você está grato. Façamos como nos orienta o apóstolo Paulo, na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Fala sem cessar. Conversa sem cessar com o mestre. Não tem limite de tempo, não tem limite de dia, não é uma franquia que a gente paga na nossa internet, em que você só pode falar tantos giga, em que você só pode falar tanto tempo. Não, você pode falar a hora que você quiser. Se você quiser, você pode ficar o dia inteiro falando com ele. Tá bom, eu falo, mas qual é a garantia que eu tenho de que ele vai me ouvir? Deixa eu garantir uma coisa. Tudo que você falar, o mestre ele vai te ouvir. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 24. Marca também esse texto para que você não esqueça. Isaías, capítulo 65, verso 24. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu vou repetir. E será que antes que clamem, antes que a gente fale, o Senhor já vai responder. Ainda que a gente esteja falando, Ele já está ouvindo. Ele não precisa esperar a gente terminar a frase. Ele não precisa esperar que a gente termine o texto. Ele não precisa esperar que a gente conclua o raciocínio. Ele já está nos ouvindo e pronto para nos atender. Fale com sinceridade. Conte tudo para Ele, porque Ele está interessado em você. Uma vida de oração nos permitirá ter comunhão com o Mestre. Quanto mais oramos, mais comunhão nós temos com Ele. E essa comunhão ajuda a desenvolver a próxima característica, que é a quarta. O discípulo, ele ouve o mestre. Ninguém pode dizer que é discípulo de um mestre se não está pronto para ouvi-lo. Ouvir Jesus é que um discípulo faz. Quando Jesus fala, o discípulo ouve. A Bíblia diz em Mateus 17, capítulo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. Nós não podemos dizer que somos discípulos se não ouvimos Jesus. Não faz sentido nós dizermos que temos um mestre se nós não ouvimos esse mestre. Não faz sentido você dizer para todo mundo: olha, tem um mestre. Mas você faz aquilo que seu mestre te orienta? Não. Então não faz sentido você ter um mestre. E como que a gente pode fazer para ouvir a voz do mestre? Por exemplo, vindo à casa do mestre. O mestre pode falar com você na escola bíblica dominical, sabia? Se você não tem o bom hábito de frequentar a escola bíblica, eu te convido a desenvolver esse bom hábito agora no ano de 2022. Porque o mestre,
ele pode falar com você através da aula do professor. O mestre pode falar com você através de um testemunho que um irmão compartilha durante a aula. O mestre pode falar com você nos cultos, como o de hoje, por exemplo. Nós já tivemos um momento de louvor, onde várias músicas foram cantadas, e provavelmente, irmãos, é quase que impossível nenhum desses louvores não terem tocado você. É quase impossível. Se nenhum louvor desse falou com você, alguma coisa está errada. E está errado não é com o pessoal daqui não, é com nós que estamos aí. Quantas vezes você chegou na igreja com teu coração apertado, com a tua mente perturbada, com o teu coração quebrado, e aí você escuta um louvor, e aí a tua mente vai processando a letra daquele louvor, e aquele louvor vai entrando no teu coração, Jesus vai ministrando no teu coração através daquela música, através da letra daquele cântico, e aí você começa a ter o teu coração aliviado, você começa a ter o teu coração ministrado, e aí você consegue se livrar daquilo que estava te transtornando, daquilo que estava te deixando angustiado. Quantas vezes isso aconteceu com a gente? O mestre pode falar com você através da pregação também. Afinal de contas, quem vem aqui na frente, vem para pregar a palavra dele. Se é a palavra dele, logo, ele pode falar com você através da mensagem da pregação. Uma outra forma que o mestre pode utilizar para falar com você é através de uma oração. Quantas vezes você chegou no culto precisando ouvir algo da parte de Deus, alguma coisa que você já tinha conversado com Deus anteriormente, e que aquela pessoa que está fazendo aquela oração não tem a menor ideia daquilo que você conversou com Deus. Mas o mestre pode se utilizar daquela oração para ministrar o teu coração, para te dar aquela resposta que você tanto precisa. O mestre pode também usar um profeta para falar com você. Deus pode dar ordem para alguém vir aqui, parar na minha frente e dizer: o mestre mandou te dizer isso. E para encerrar esse tópico, o mestre pode falar com você através de um simples aviso. Acredite se quiser, um simples aviso. Todos os domingos o pessoal da consolidação vem aqui na frente para desejar boas-vindas para aqueles que estão nos visitando, para te cumprimentar, para passar a agenda da igreja. E aí, nesse momento em que você está ouvindo aquele simples aviso, o Senhor pode estar falando assim para você: você não tinha me pedido para eu te orientar, para que você fizesse alguma coisa na minha casa? Pois é, eu estou respondendo. Vai lá na consolidação. Amém, Ivanilda? Depois paga a pizza aí. Então, irmãos, uma coisa é certa. O mestre, ele sempre vai falar com o discípulo. Não importa o modo, não importa a estratégia que ele vai usar, mas ele vai falar com você, ele vai falar comigo. Mas, para que o discípulo ouça, ele precisa estar vivendo uma vida de comunhão com o mestre, para que ele saiba que é Jesus falando com ele. Se o discípulo está realmente aprendendo com o mestre através da sua palavra, certamente ele saberá discernir que é Jesus falando com ele e não um mero pensamento que esteja passando na sua cabeça. Muitos lutadores de MMA, quando estão dando entrevista depois de uma vitória, é muito comum que eles digam o seguinte: tinha muito barulho aqui na arena, era muita gente gritando, muitos torcedores gritando, torcendo, assoviando.
é o técnico do adversário dele gritando, é a equipe do técnico adversário dele gritando, e também tem o técnico dele gritando. E ele diz que, em meio a toda essa atmosfera de barulho, tomando soco, tomando chute, ele consegue ouvir o técnico dele dizendo, faça isso, faça aquilo. Mas isso é possível que o lutador ouça a voz do seu treinador com muito treinamento, com muita dedicação, com muito conhecimento, com muito relacionamento entre ele e o seu técnico. E com a gente não é diferente. O nosso treinamento é conhecer a voz do nosso mestre, lendo a sua palavra, é vivendo uma vida de oração, é estreitando a comunhão com o mestre, para que quando ele fale, a gente tenha a convicção de que é ele falando conosco. Quinta e penúltima característica do mestre. O discípulo prega. O discípulo deve anunciar a mensagem da salvação. Nós devemos compartilhar as boas novas com os que ainda não a conhecem. Para isso, os discípulos receberam uma ordem clara por parte do mestre. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15. É uma ordem para todos nós cumprirmos. Não é apenas alguns. Não foi uma ordem apenas para o pastor, não é uma ordem para quem faz parte da liderança, não é uma ordem para quem é líder de ministério, é uma ordem para todos nós, para vocês e para mim. E o pregar a todo mundo não significa necessariamente que a gente entre num avião e viaje para o país A, para o país B, não necessariamente. Mas pregar a todo mundo que faz parte da nossa família, a pregar a todo mundo que faz parte do nosso ciclo de amizade, a pregar para todo mundo que trabalha conosco, pregar para todo mundo que faz parte da nossa vizinhança, é pregar para todo mundo que avizinha essa igreja. O discípulo prega, que segundo o apóstolo Paulo também, como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Romanos 10, 14. Um dia alguém pregou para você e por isso você está sentado aí hoje. Da mesma forma aconteceu comigo. Embora eu tenha já nascido praticamente num lar cristão, mas teve um momento que uma mensagem falou meu coração. Um dia eu e você fomos salvos e chegamos ao pleno entendimento da verdade. Devemos pregar para que outros alcancem essa mesma condição. Não pode ficar só com a gente. Devemos encarar o nosso dever de pregar com naturalidade, mas com a responsabilidade de não perder as oportunidades que teremos de falar do Mestre. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, 2, diz o seguinte, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Instar é o mesmo que insistir. Então o apóstolo Paulo diz, insista a tempo. Outras traduções vão dizer, insista quando for oportuno. Insista fora de tempo. Insista quando não for oportuno. Ou seja, se está favorável, se você está conseguindo falar de Jesus, pregue. Se você está tendo entrada para falar de Jesus para alguém, pregue. Se você não tem uma entrada, insista em criar uma oportunidade para que você possa pregar para alguém.
Além de pregarmos de forma direta, falando, usando a nossa fala, usando a nossa voz, nós podemos pregar indiretamente sem falar, com as nossas atitudes. Mateus 5,16 diz o seguinte: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Já há algum tempo atrás, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, já faz bastante tempo isso, eu estava conversando com um amigo lá no quartel, e ele falou assim para mim: cara, você é um dos poucos crentes aqui do quartel que eu respeito. Eu falei: obrigado. Porque você fala com os crentes, você fala com a galera da cachaça, você fala com todo mundo aí do submundo, e você não fica pregando para a gente, dizendo que a gente vai para o inferno, e enchendo a nossa paciência. Aí eu falei para ele: você que pensa que eu não prego para vocês. Aí ele ficou me olhando. Eu prego para vocês todos os dias, só que eu prego para vocês com o meu comportamento, com as minhas atitudes e com a minha conduta. Tanto é verdade que você falou tudo isso aí para mim. Então, irmãos, haverá situações em que a estratégia da fala, ela não vai ser possível, mas a gente faz uso do que eu acabei de ler. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muitas vezes você quer falar de Jesus para um familiar seu, você está empolgado, você quer compartilhar a mensagem da salvação, só que esse familiar, ele já demonstrou para você que não adianta, porque ele não quer ouvir. A mente dele está blindada, o coração dele está fechado, e ele não quer ouvir falar de Jesus. Quando você inicia a falar de Jesus, ele já corre. Então não adianta você usar essa estratégia. Usa a estratégia de pregar para ele através das tuas atitudes, das tuas ações. Sexta e última característica. O Ministério de Louvor, se já quiser voltar para cá, fique à vontade. O discípulo faz outros discípulos. Nesse momento em que o discípulo aprendeu com o mestre, ele está apto a fazer novos discípulos. A vocação para ser um discípulo de Jesus tem duas implicações básicas: ser um discípulo e reproduzir discípulos. Fazer novos discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, verso 19 e 20. A vida do discípulo precisa ser produtiva, ou seja, ele é chamado para chamar outros discípulos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Fazer discípulos não significa fazer cópias de nós. Não significa fazer cópias de nós, repetindo. Porque nós somos falhos. Fazer discípulos significa fazer outros que vão se dedicar a aprender com a palavra de Deus, a outros que vão se dedicar a falar com Jesus. Fazer outros discípulos significa instruir outros que vão ouvi-lo, outros que vão pregar a sua mensagem e outros que vão fazer novos discípulos que vão fazer o mesmo propósito. Vão fazer outros discípulos que vão ensinar a guardar todas as coisas que o Mestre nos tem ordenado. Vão transmitir
a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Eu concluo, como eu disse no início, a minha proposta com essa mensagem é de uma reflexão acerca do nosso chamado para sermos discípulos do Mestre. Te convido a analisar os acertos e os erros que, assim como eu, você provavelmente cometeu, provavelmente produziu no ano de 2021. Te convido a fazer o balanço do teu discipulado nesse ano de 2021 que acabou de terminar. E eu também te encorajo para que você mantenha o foco em ser um discípulo do Mestre nesse ano de 2022 que está começando. Quanto mais o discípulo aprende com o Mestre, quanto mais o discípulo fala com o Mestre, quanto mais o discípulo ouve o Mestre, quanto mais o discípulo prega os ensinamentos do Mestre, quanto mais o discípulo faz novos discípulos, mais perto da cruz ele está. Quanto mais eu e você fazemos tudo isso, mais perto do Mestre nós estaremos. Eu agradeço a oportunidade, que Deus te abençoe em nome de Jesus.